O Sóstine está dizendo que já tem 257 assinaturas. Isso é um número muito alto, viu, gente? Já dá para ser votado e aprovado, inclusive, lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que tem também a questão do Senado, né? Eles estão tentando evitar que o PL da anistia seja aprovado com esse movimento que eles nunca haviam feito. Nem ela, nem o seu cônjuge Lindenberg Farias. Nesse ponto aí, não tem como discordar da Gleisi Hoffmann. O que eles desejam é anistiar Bolsonaro e os generais. As pessoas pouco importa. Eu acho que sinaliza, Timóteo, um ponto muito relevante aí. Haverão negociações em relação a isso, eu acredito, dentro do Congresso Nacional, para que retirem dessa anistia Bolsonaro e sua turma e deixe só o povo. Os deputados estão todos com o rabo preso. Vai bater de frente com o STF para quê? Para perder mandato, para ser cassado, para ser preso? Não. Da anistia. Tem alguma conversa com essas siglas a respeito disso? Porque é uma pauta com a qual o governo discorda dessa pauta, né? Então tem algum diálogo com esses partidos em relação a isso? Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, de que esse projeto não irá a voto. Até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Isso não está explicitado. Quando a gente fala com alguns parlamentares, eles ficam bastante, enfim, não sabem sobre isso. Não, mas isso não é do 8 de janeiro? Não, não é do 8 de janeiro. Isso tem a ver com um substitutivo que foi apresentado e que pega todo esse período. Então, eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país. Ao Bolsonaro, aos generais, aqueles que foram responsáveis por planejar, e inclusive planejaram uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Isso não pode acontecer. Pronto, jamais. 9 horas e 24 minutos. Também falando do assunto, o líder do PT na Câmara, o marido dela, inclusive, o Lindenberg, defendeu, né? É o marido dela, né, Vanessa? Eu acho que é. É o Lindenberg, sabe quem que é, né? Uma redução das penas, eu tô com rinite, uma redução das penas definidas pelo STF para os condenados do dia 8, abre aspas. Quero dizer que nós do PT da esquerda concordamos. O acordo de não persecução penal liberou muita gente. Aquele acordo tinha uma regra de 4 anos. Tem que se construir um caminho. Nós somos favoráveis. O presidente da Câmara, Hugo Mota, está dialogando com o Supremo, com o governo. Esse é um caminho que eu acho apropriado. Redução de penas. Fecha aspas, disse o Lindenberg, o marido da ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. São 9 horas e 25 minutos. Também sobre o mesmo assunto, líder do PL diz ter 257 assinaturas para o PL da anistia na Câmara. 257, né? Já falamos que muitos, inclusive governistas, partidos que apoiam o PT, já assinaram a favor da anistia, essa lista. E o Sóstine está dizendo que já tem 257 assinaturas. Isso é um número muito alto, viu, gente? Já dá para ser votado e aprovado, inclusive, lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que tem também a questão do Senado, né? Deixa eu pegar aqui para você, olha. A assinatura de número 257, segundo o Sóstines Cavalcante, foi do Paulo Aze, do União Brasil, aqui da Bahia, e presidente da CCJ. Paulo Aze. Eis o número de assinaturas da urgência do PL da anistia por partido. O PL já tem 89, União Brasil 39, o PP 34, Republicanos 26, PSD 23, MDB 21, Podemos 9, PSDB Cidadania 6,
Partido Novo 4, Avante 3, PRD 3, PSB 1. Gostaria de saber quem que é o deputado do PSB que assinou o partido do vice-presidente da República, do Geraldo Alckmin, e partido governista. Tem outros do governo também. O Avante é governista. Quem mais aqui? Partido que é do governo, que apoia o Lula. O Podemos também, né, gente? Podemos é partido de governo, é situação. Então, vários deputados já assinaram aí a lista para a anistia dos presos aí do 8 de janeiro. São 9 horas e 27 minutos. Vanessa Moreira. Timóteo, tem muitas coisas aí nessas entrelinhas, né? Primeiro, a fala da Gleisi Hoffmann, que a gente tem que entender com muita cautela. O que ela quis dizer ali é que os integrantes ali, as pessoas emocionadas que pintaram a estátua do STF com batom, até mesmo os que depredaram ali o patrimônio público e entraram de maneira violenta, enfim, dentro dos estimulados ou não por infiltrados, deixando isso aqui claro. A gente viu, as imagens eram notórias na época, que tinham pessoas infiltradas, mas isso não interessa. Tinham também pessoas, aquela Fátima Tubarão cagou mesmo, literalmente, a palavra é essa, né? Defecou a palavra certa, na mesa e tal. Se você acha isso bonito, bacana, então bota um mendigo na sua casa e manda ele defecar. São ações que eu não vou aqui aplaudir, porque eu acho que é indecente e imoral eu aplaudir algo assim, certo? Mas foram movidos por uma emoção no momento e tal, com certeza, sim. E o que a Gleisi Hoffmann chama a atenção é que essa anistia não é só dessas pessoas, é também dos poderosos que constituíam o poder ali na época, assim, tinham saído do poder, mas estavam articulando dentro do poder. Sabemos que esse negócio de que tinha planejamento para matar fulano de tal e tal, isso tudo é utopia, certo? Deixando isso muito claro. São coisas, são elucubrações da justiça brasileira, mas não tem nada concreto em relação a isso, desses planos e tudo mais, até porque não existiu sequer o primeiro passo desse plano, não teve um tiro dado, não teve um passo alçado à frente, nada, né? Então, a gente sabe disso. E o que a gente vê hoje no Brasil, o que ela quis chamar a atenção é que a gente está vendo um tratamento igual. E, aproveitando-se disso, essas autoridades, que são autoridades ainda, apesar de não estarem no poder, são autoridades, Bolsonaro, generais, enfim, todos que fizeram parte do governo, querendo e usando a bancada e a influência política que possuem dentro do parlamento para esse projeto de anistia ser aprovado. Nesse ponto aí, não tem como discordar da Gleisi Hoffmann. O que eles desejam é anistiar Bolsonaro e os generais. As pessoas pouco importa. Eu acho que sinaliza, Timóteo, um ponto muito relevante aí. Haverão negociações em relação a isso, eu acredito, dentro do Congresso Nacional, para que retirem dessa anistia Bolsonaro e sua turma e deixe só o povo. Eu sou totalmente certo? a favor disso. E o que vai acontecer com isso é que aí a gente vai ver, de fato, como o bolsonarismo vai reagir diante desse fato. Mas aguardem, excelente porque comentário. Eles serão benevolentes com quem cagou, quem pichou de batom, quem fez aquelas coisas lá, motivados pelos youtubers, pelo próprio Bolsonaro, pela própria Forças Armadas. Foram todos estimulados, sim. Pessoas que foram ali, Eva e Adão, no meio do paraíso, estimulados pelas serpentes que eram essas figuras. Bolsonaro aparecendo diariamente na porta do Palácio do Planalto, aquela agonia toda. Que durante o fim das eleições até dezembro, o dia que ele foi embora, aconteceram de maneira regular, inclusive, né? Eu noticiava aqui todo dia às 6 horas da tarde, ele aparecendo, ele dizendo que ia usar a caneta. Tem um vídeo do Bolsonaro, que eu estou usando no meu documentário, onde ele, no dia 16 de dezembro de 2022, ele disse assim: eu vou usar a minha caneta no momento certo. Ele falou, ele verbalizou para a imprensa. Então, tem vídeos de falas. O que isso queria dizer para quem estava na frente do quartel? O que isso queria dizer, né? E esse negócio de estratégia, de Forças Armadas, isso foi estimulado desde 2018 na mentalidade do pessoal.
Então, todo mundo estava ali achando que haveria uma ação, achando que haveria alguma coisa. E o que eu acho tem apoio, porque o PT, ele não vai ser contra os manifestantes, pode até ser contra, mas eles são contra realmente as figuras políticas. Eles querem esse pessoal solto. E, inclusive, vão usar isso como mártires. Eles vão ser, sabe o quê? Os salvadores da pátria. Eu cheguei a mencionar isso. Falei, cara, o Lula vai acabar sendo o presidente que vai articular para esse povo ser solto, para ele ainda ser herói para esse povo, porque é um povo que não tem mentalidade própria. Certo? E quando já está agonizado na prisão, quem salvar eles, para eles vai ser herói. Entendeu? E eles vão fazer isso. Eu acho que a esquerda está articulando para soltar os presos políticos de primeiro escalão, que é o povo lá, a tiazinha do batom, enfim, liberar ela. Fátima Tubarão. E a Gleice Hoffmann fala uma coisa que é bem importante. Ela fala sobre redução de pena. Porque quando você fala sobre redução de pena, você está falando a linguagem correta, que deveria ser a linguagem que está sendo utilizada pela direita. Porque quando você fala em anistia, anistia se dá a criminoso. Anistia se dá a quem está culpado, condenado daquele crime. E aquelas pessoas não são terroristas para serem anistiadas. Certo? Esse é o ponto. E eu acho que a articulação está caminhando para isso. Vai ter uma negociação, vai ter uma discussão, e o próprio PT e sua bancada vão acabar apoiando a soltura dessas pessoas, desde que Bolsonaro e os generais e as pessoas ali de primeiro escalão continuem no processo investigativo. É o que eu imagino aqui nesse momento, é isso. E quanto a esse apoio, espero que tenha realmente esse apoio, que pautem a anistia, mas cuidado, não vão pautar a anistia assim, porque ninguém da esquerda é tão idiota ao ponto de votar, por exemplo, em algo que vai deixar o líder solto. Só quem faz isso mesmo são os bolsonaristas que votaram no Hugo Mota. São 9h33. Excelente comentário, Vanessa. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Pablo Sonati, o que você acha dessa análise da Vanessa Moreira? Excelente, Timóteo. Já tinha pensado nisso também, já estava vendo o que está acontecendo, e é exatamente isso. Eu estava vendo alguns bolsonaristas, deputados, apoiadores, estão bravos, viu? Não estão contentes não que a esquerda, algumas pessoas da esquerda estão apoiando essa PL da anistia. Por que será, né, gente? Não era para estar pras feliz, pessoas, né? Era para todos estar eles feliz, estarem alegres, contentes com isso, pô. A gente precisa deles. Exato, né? Precisa reunir, precisa de votos, então venha da onde vier para libertar essas pessoas inocentes, não é? Só que não, gente. Nossa, eu vi pessoas assim, sabe, torcendo o nariz. Não, eles estão fazendo jogo. Não importa que jogo seja. E lógico que é um jogo. A política é isso, gente. E tá tomando forma essa anistia, que como a Vanessa sempre falou, e eu também sempre falei, não é anistia. Tem que reduzir, tem que ser de alguma forma, porque não tem anistia, não vai rolar, né? Até o Sérgio Moro falou que mesmo que essa PL, olha só, o Sérgio Moro falou o seguinte, e até a Bárbara ficou assustada, ficou perplexa. Como assim, então? O Sérgio Moro disse que se surgir, se sair a PL da anistia, o STF iria barrar. Como assim? Então quer dizer que o STF manda? Quem já não sabia disso? Quem não sabe que o STF... Descobriram a roda, né? Cara, eles fazem um pouco de otário. Ah, então os deputados não mandam nada? Pô, não manda. Por quê? Porque todo mundo com o rabo preso. Os deputados estão todos com o rabo preso. Vai bater de frente com o STF pra quê? Pra perder mandato, pra ser cassado, pra ser preso? Não. É um sabe, jogo ali de pessoas não boas, de pessoas complicadas que não deveriam estar na política. Então, essa PL da anistia parece que virou uma obra muito bonita e todo mundo agora quer ser dono dela. Tanto os da direita, que fazem as manifestações pela anistia, palanque político, falando que é pela anistia, conversa furada. O Bolsonaro vai fazer agora uma manifestação no Nordeste, né? Palanque político. O que tem a ver? Anistia lá no Nordeste. Já fez na Paulista, já fez no Rio de Janeiro, enfim. As pessoas querem, os políticos querem a anistia para cargos, para se promoverem, e a esquerda, vendo isso também, ela falou, deixa um pedaço desse bolo para mim aí que eu quero ver quem que vai levar a vantagem.
O Lula pode dar anistia, sair como salvador da pátria, é muito legal. Até o próprio Alexandre de Moraes já disse que daqui a pouco ele falou, não, tá muita pena, muitos anos de pena, vamos reduzir. O Gilmar Mendes falou que pode ser revisto o cumprimento das penas. E como a Vanessa disse, eles vão jogar para... Seguinte, as pessoas vão ser libertas, só que o Bolsonaro e o pessoalzinho ali da cúpula do Bolsonaro vai ficar sem anistia. E aí, os deputados bolsonaristas, apoiadores, vão aceitar os inocentes serem soltos e Bolsonaro, sei lá, talvez ser preso? Será que eles vão aceitar? Vão nada, já dou aqui, eles não vão aceitar. E eu digo uma coisa, é capaz de começar uma briga, uma queda de braço tão grande, que daqui a pouco até os próprios bolsonaristas começam a votar contra a anistia. Porque ou é todo mundo, incluindo o Bolsonaro, ou não é ninguém, de tão covarde que eles são. Por mim, liberta todo mundo e deixa o Bolsonaro e quem está mais próximo dele nesse rolo. E só para concluir, Timóteo, se o Bolsonaro fosse esperto, eu no lugar do Bolsonaro, eu vinha a público e falava assim, Alexandre de Moraes, solte os inocentes e me prenda. Não ia acontecer, mas o Bolsonaro ia pelo menos acenar, dar uma de Marte para os seus apoiadores. E os gados iam falar, mito, tá se sacrificando pelos inocentes. Mas ia ser uma jogada de mestre dele. Se ele falar, me prenda e solte os inocentes. O Alexandre de Moraes não ia poder prender. Porque, né, como assim? É verdade. Para se prender tem que ter regra. Não basta me prenda e eu vou ser preso. Então, ele ia jogar para o público ia adorar e ele ia sair. Mas então, não faz nada. Sei lá, Bolsonaro... Ô, Pablo, ele vai falar o seguinte, a estratégia de marketing do Bolsonaro é essa, ó. Vão vocês na frente e eu vou atrás. Essa é a estratégia dele. São 9h38. Na verdade, para anistia, é justamente o contrário. Eu primeiro, depois vocês. Ô, Ara Bonner, o que você acha? Timóteo, eu acho que Gleisi nos trouxe aí muitas coisas nas entrelinhas para a gente avaliar. Primeiro que o modus operandi da Gleisi é de canalice e oportunismo. Então agora, Sóstenes, que está dizendo que já conseguiu 251 assinaturas, faltam 6 para que seja pautado. Não obriga o presidente a pautar, mas acaba pressionando o presidente da Câmara, né, Hugo Malta, a pautar. Eu entendo o movimento da Gleisi da seguinte forma. Eles estão tentando evitar que o PL da anistia seja aprovado com esse movimento que eles nunca haviam feito. Nem ela, nem o seu cônjuge Lindenberg Farias. Perceba que é uma ministra do Estado, né, da Secretaria, junto com o seu cônjuge, que é deputado federal, que estão vindo trazer essa informação ao público, dizendo, olha, a gente é a favor da redução das penas, sendo que antes eles sempre foram taxativamente contra. Então, na minha opinião, o que ela tenta fazer? Fala, talvez seja melhor diminuir a pena para que essa PL da anistia não seja aprovada, uma vez que isso, vamos dizer que, entre aspas, colocaria o governo emparedado pelo próprio Congresso. Então, se eles se posicionarem pedindo redução da pena e sabendo eles que o próprio Bolsonaro já se posicionou contra essa redução, porque Bolsonaro diz, não, redução da pena não, anistia geral e restrita, porque essa anistia geral e restrita beneficiaria o próprio Bolsonaro. E, inclusive, o Flávio Bolsonaro, senador da República, falou, tem que ser geral e restrita, porque, inclusive, possivelmente poderia anistiar o próprio Alexandre de Moraes, que eles tanto criticam. Então, o acordão. Então, o que Gleisi faz é uma manobra política para, de uma forma, falar assim, olha, vamos fazer a redução da pena e Bolsonaro é encurralado, porque Bolsonaro já é contra a redução da pena, mostrando claramente que ele prefere que essa galera seja presa do que solta, porque ele falou, não, redução da pena não. Anistia. Então, por um lado, eles também colocariam Bolsonaro exposto
para o próprio público que defende Bolsonaro, e ao mesmo tempo que eles faziam um movimento de que essa redução da pena que eles defendem possivelmente faria o executivo, o Lula, né, fazer um acordo em vez de anistia, redução da pena, e Lula sairia aí como o cara da esquerda que foi benevolente com a galera da direita. Então, eu entendo dessa forma. Eu acho que é uma manobra para evitar que se paute, né, a PL da anistia, fala, em vez de anistia, vamos fazer a troca aqui pela redução de pena. Até pelo histórico de Gleice, de como ela se posiciona, das ideologias e ideias dela, e também porque a gente tem que olhar isso, a gente tem que parar de ter memória curta. O histórico do que a pessoa diz, como ela diz, é importante para que a gente consiga ter assertividade no nosso entendimento. Então, 2 anos após o que aconteceu 8 de janeiro, Gleice nunca se importou com a redução da pena, agora, de repente, ela teve essa brilhante ideia? Claro que não. É só para poder, repito, botar Bolsonaro encurralado, porque Bolsonaro não quer redução da pena, quer anistia geral e restrita. Por outro lado, aí permite Lula, talvez, né, o executivo fazer redução da pena em vez de anistia, e a galera, de alguma forma, a maioria concorda com a redução da pena. 9h42. Teve aquele naufrágio do navio, aquele navio italiano, aquele cruzeiro, acho que era o Costa Concórdia. Lembra da história do capitão do navio, Costa Concórdia? Ele começou a naufragar, ele fez o quê? O primeiro a deixar o navio foi o capitão. É da escola Bolsonaro esse, né? Porque, você sabe, né? O capitão comandante de avião também é o último a deixar o equipamento, a aeronave, o navio. E o Bolsonaro é o primeiro. Se ele fosse capitão, ia repetir exatamente. Tá afundando? Pera aí que eu vou primeiro. Eu vou me anistiar, depois a gente resolve a situação de vocês. E, repetindo o que disse a Vanessa, o Pablo Sonati, também a Ara, não duvide de vermos deputados bolsonaristas votando contra essa anistia somente aos presos do dia 8, a esses casos mais graves. Olha, não duvide disso. Um ponto muito relevante disso aí, assim, não é porque a Gleice Hoffmann que falou, ela tá olhando agora esse tema. Ok, beleza, ela tá olhando agora esse tema. É um tema que eu vou discordar do que ela falou. Nesse aspecto específico aí. É jogo político? É, mas ela tá vendo. Existe uma legião de pessoas que foram conduzidas para estarem ali, né? E quando a gente fala em anistia, por que o Bolsonaro e a bancada bolsonarista querem anistia geral e restrita? Porque anistia vai pegar eles, que possivelmente serão condenados. Não porque são culpados, mas por conta da própria estrutura jurídica que eles mesmos permitiram que se constituísse no Brasil. O Bolsonaro permitiu que o Alexandre de Moraes tomasse uma força que jamais foi vista por nenhum ministro aqui nessa república. O Bolsonaro proporcionou isso ao Moraes. O Moraes hoje é quem é, porque Bolsonaro permitiu, ao longo de todo o seu governo, que ele constituísse esse nível de poder. E hoje, ele sabe disso e sabe que será condenado a alguma coisa. E por isso eles desejam tanto essa anistia. Mas por que anistia? O certo é redução de pena. Vamos tratar cada parte, vamos compartimentalizar a situação. Um caso a gente analisa, não tem jogo político no meio do negócio? Não teve prevaricação, não teve fala de que ia fazer, que ia acontecer e tal, não fez? Separa essa galera. A outra galera é o povo que foi lá, né? Que foi lá, que é digno de arrependimento, que é digno de até hoje ficar aí revoltado com o youtuber que levou os caras ao caos e tudo mais. Essa galera vai receber outro tipo de situação que não é criminal, inclusive. Que não é investigação criminal, porque tudo foi filmado, foi visto. Já teve incêndio que o MST promoveu na Praça dos Três Poderes, incêndio, e não deu nisso daí. Foram indiciados por vandalismo, também não ficou à toa. Foram indiciados por vandalismo, acabou. É o que tinha que acontecer com essas pessoas. Redução e revisão de pena. Ponto, final. E o caso do Bolsonaro, que seja tratado à parte, porque ele é uma figura política e o jogo político, quem perdeu foi ele.
Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.